A escola é um espaço social de grande importância no processo de formação de cada um de nós. Na infância, é na escola que nós construímos os laços sociais mais relevantes e mais importantes. É na escola que a gente desenvolve sociabilidades. É na escola que a gente aprende efetivamente a conhecer o mundo. Importante na infância por nos abrir as janelas para o mundo e para a vida. Importante na adolescência por ser o espaço onde nós começamos a exercitar nossa afirmação, a afirmação da nossa personalidade e a nos estabelecer como pessoa independente e autônoma. Não foi diferente para o jornalista Márcio Lincoln. Nesse vídeo de memórias, ele nos fala do seu processo de escolarização em Lagarto, a sua cidade natal, as escolas que frequentou e a mudança para Aracaju no ensino médio, onde passou a estudar e a respirar pela primeira vez efetivamente aquilo que ele considerou um ambiente de liberdade. Fala da dificuldade dos primeiros momentos em Aracaju, vivendo na casa de familiares. Fala dos sentimentos de ser uma pessoa efetivamente livre e dona do seu destino quando passou a viver em pensionatos e repúblicas na capital do estado de Sergipe. É rico o depoimento de Márcio Lincoln. Vamos acompanhá-lo. Os mais velhos eram bem danados, viu? Inclusive, o meu irmão, o mais velho, Ave Maria, foi quem mais sofreu, porque era o mais danado, viu? Era o que mais levava castigo, era o que mais apanhava. A minha irmã mais velha também não era, ela era bem danadinha. Já a outra, que é a colada em mim antes de mim, já era mais pacata, ela já tinha a coisa mais do meu pai, mais calada, entendeu? Mais quieta, aquela pessoa que você nunca sabe o que é que está sentindo, se está com dor, se não está. Até hoje ela é um pouco assim. Se está alegre, se está triste, não é aquela pessoa transparente assim no sentimento. Os outros não, os outros eram atirados mesmo, principalmente o meu irmão que mora em Salvador, que foi quem mais sofreu em termos de apanhar, porque não era fácil. Rebelde, teimoso, entendeu? De fazer as coisas ao contrário do que ela mandava, desobediente, entendeu? Fazia, sabia que ia sofrer com a punição, que ia apanhar, que ia ser castigado, mas não deixava de fazer, entendeu? Sim. Os dois mais velhos. Enquanto que nós dois já pensávamos antes. Quando a gente via que ia sobrar, a gente já recuava. Eles não recuavam, entendeu? Eles sabiam que eles enfrentavam com a mais velha, com a Marlene. Havia, até porque na época o grande trunfo, né? O que seria de uma pessoa bem-sucedida era ser aprovado no Banco do Brasil, não é? Bancário do Banco do Brasil, porque eram as pessoas mais bem-sucedidas. A gente tinha como exemplo os bancários do Banco do Brasil, que eram as pessoas mais bem-sucedidas, as que viviam bem, e aquela preocupação em ter um emprego firme, certo? Em ter um emprego firme e que desse garantisse uma sobrevivência, por exemplo, eterna, pelo tempo de vida. Está entendendo? Eu achava que queria ser médico, mas eles nunca fizeram nenhuma imposição. Eles queriam que estudasse, que tivesse, concluísse e que visse o que era que queria ser realmente. Entendeu? Não tinha essa imposição, você vai ter que ser isso, não. Cada um escolhesse o que queria, contanto que vivesse alguma coisa que fosse rentável, que desse uma qualidade, que desse um solo firme para você não passar necessidade, garantisse uma vida, o que hoje não existe, né? Lembro, era um colégio que se chamava Dom Frei Vital, e lembro da minha professora que se chamava Dona Rita, uma mulata quase negra, entendeu? Que era um doce de pessoa,
entendeu? E tinha a dona da escola que se chamava Piedade, que até hoje eu conheço, que era a dona Piedade, sempre particular. Nós sempre estudamos em escola particular. Eles faziam todos os esforços para que a gente só estudasse em escola particular. Porque não, na época não existia, não sei se uma qualidade de ensino, ou se eles não confiavam no ensino público, entendeu? E eles se preocupavam muito com a educação e com o meio em que a gente vivia. Então, a gente sempre estava cercado de pessoas de uma situação financeira boa, de pessoas que tinham uma família decente. Eles se preocupavam muito com o meio, sabe? Entendeu? Era aquela coisa de sermos um produto do meio. E aí eu estudei nessa escola até o primeiro ano, primário. Depois a escola mudou de local, aí ficou um pouco afastada da nossa casa, o que inviabilizou a ida. Então minha mãe não confiava, às vezes ela não estava com tempo, diante dos afazeres dela, de ter esse compromisso de levar o filho e ir buscar, e ela não confiava que fôssemos sozinhos, entendeu? Aí foi quando a gente saiu dessa escola, que era o Dom Frei Vital, e a gente foi para o Colégio das Freiras, que era bem próximo da nossa casa, era uma outra rua. E aí a gente começou a estudar no Colégio das Freiras. Fiz o primeiro grau no Nossa Senhora da Piedade, o primário, aliás. O ginásio eu fiz no Laudelino Freire, que já era um outro colégio também, que era na época do Senec, era uma escola muito boa na época, que inclusive o diretor era um padre que morreu recentemente, Padre Mário. Ele era o diretor, era um colégio muito grande, um dos maiores, era o maior colégio de particular de Lagarto, que era o Laudelino Freire. Depois eu fiz o primeiro... Aí foi quando eu vim para Aracaju. Do segundo ano, irmã Zélia, era uma irmã. Já foi no Colégio das Freiras, uma irmã Zélia. Brusca, sabe... severa, mal-humorada, sabe? Eu tinha saído de uma professora doce, amável, gentil, acolhedora, para uma freira amarga, entendeu? Que eu detestava. O semblante dela já era aquele semblante sabe, de amedrontar. Quando ela entrava, ela não tinha um sorriso. A presença dela já era uma presença de assustadora, tipo... tem que amedrontar, ele tem que temer. Aí tinha a diretora do colégio, que era a irmã Cristina, que era um doce. Dos períodos mais precoces da minha vida, que eu acho, assim, foi quando essa coisa do colégio. Porque eu saí de um regime rígido de colégio de freira para um colégio que, apesar que o diretor era um padre, mas ele era mais, entendeu? O espaço era mais liberto, não tinha aquela disciplina de religiosa que a gente tinha que obedecer, que era antes, está entendendo? A coisa do rezar antes, tudo que era do Colégio das Freiras já era uma outra vida. Um professor de matemática que era daqui de Aracaju, chamava Misael. Ele era muito ruim, era muito chato, era uma pessoa meio revoltada. Ele tinha um problema de um defeito físico, e ele deixava muito claro esse complexo dele e passava isso para a turma numa forma de ser mais rígido, sabe? A coisa do problema dele, desse complexo dele. Mas tive professoras muito bom, me lembro de professoras bem bacanas, que eram bem legais em termos de competência e do lidar com o aluno. Eu nunca fui de matemática, né? Eu era mais de história, de português, sempre gostei muito de português, entendeu? História, geografia, não era muito de cálculo, nunca fui muito de cálculo. Foi uma coisa que sempre foi um calcanhar de Aquiles na minha vida, era física, química, matemática, sempre foi. Tanto que eu nem quis seguir nada que dependesse muito, porque eu sabia que ia ser um problema. Nem gostava, nem sentia aptidão, nem interesse muito de aprender. Era o essencial para aprovar e tchau. Não mais.
Não mais. Vez por outra aparece uma ou outra pessoa dessa coisa do Facebook, né, que termina a pessoa... mas não existe, mano, não tem. Nenhum. Ninguém. Da época, ninguém. Entendeu? Seguiram, foram embora, ou até morreu, enfim, não tem mais. Lembrança forte... Sei, Jorge. A vida em si era prazeroso, era satisfatório, não tinha nada assim de forte. Assim. Foram perfeitas. Perfeitas. Não deixou a desejar em nada. Entendeu? Foi a adequada. Porque é aquela coisa, nem todo mundo consegue assimilar o que é passado, né? Mas eu não, eu consegui, eu peguei o que era interessante para mim, o que ia me fazer bem, consciente ou inconsciente, sempre. Aplicado. Sempre, dedicado, disciplinado, entendeu? Tarefas em dia, gostava. Boa, era uma coisa que me fazia bem. O aprender, o novo sempre me fez muito bem. No Arquidiocesano. E o terceiro ano já do vestibular foi no Visão, que era o colégio que tinha explodido, melhor preparava para o vestibular. A mudança de interior para capital, né? A princípio foi meio, né? Outras pessoas, outra forma, aquela independência já começando a ser criada, né? Porque não tinha pai e mãe do lado nem irmão, né? Então, você aprendendo já a dar os seus passos sozinhos e a decidir as coisas da sua vida, a percorrer, a andar. Não era mais aquele colégio vizinho, coladinho, ali perto, já tinha que andar bastante, da residência até o local, pessoas com uma forma de vida completamente diferente, de uma condição social também diferente, sabe? Então foi um fato bem diferenciado, né? A princípio meio, às vezes me entristecia, né? É tanto que todo final de semana eu corria, sabe? Ficava rezando que chegasse a sexta-feira, que é o último dia de aula, para já, assim que concluísse, que terminasse a aula, ir para lá. E aí a volta também era triste também, sabe? As amizades, você vai se entrosando, você vai conhecendo melhor, você já vai começando a lidar, você já vai começando a ter aquele novo ritmo de vida, de cidade. Então, pronto, aí foi. Era um casal de amigos da minha mãe que eram muito de consideração, certo? Era um senhor e uma senhora que tinham filhos somente, os outros eram casados, só tinham um solteiro. E eu morava na casa deles, eles eram como se fossem os tios, tá entendendo? E foi tanto que foram eles que minha mãe queria nessa época colocar no pensionato, e eles que não quiseram, porque nessa época era a época de pensionato, né? As pessoas moravam em pensionato. E eu fiquei morando com eles ainda 2 anos, e depois eu que quis a minha própria liberdade, e no último ano já, do terceiro, eu já estava morando num pensionato, na Rua Boquim, próximo do Conservatório de Música. E era pertinho, porque o Visão era ali na outra rua, em frente à Polícia Militar. Isso. Aquele prédio antigo. Isso. Então era bem próximo. Tinha um outro que era de Lagarto também, que era irmão de um grande amigo do meu irmão. Tinha essas ligações que você não busca, mas termina se encontrando. Foi uma sensação de liberdade, tá entendendo? Porque eu comecei a ter mais liberdade mesmo, porque lá na casa quando eu morava era uma casa muito rígida, eles tinham uma responsabilidade muito grande, então não deixava sair, entendeu? Era só da escola para casa, na casa de um colega estudar, tinha que saber quem era,
porque eles se preocupavam muito, porque como eles agiam como tios, eles tinham essa responsabilidade, tipo assim, tá aqui com a gente não pode descuidar. Tem que ser a segunda família dele, é como se os pais estivessem aqui. Então, nós estamos exercendo o papel de pais dele aqui em Aracaju. Então, chegou que não dava mais, entendeu? Chegou um ponto que não dava, já estava na adolescência, já naquela fase de descoberta, de querer festa, de querer uma praia, e lá eu não tinha liberdade. Então, quando eu fui para o pensionato, então já era diferente, porque tinham garotos e garotas de várias localidades do interior, entendeu? Então, já era um outro grupo de amigos, já eram companhias, eu já tinha a chave do portão, eu saía e entrava a hora que eu queria, certo? O pensionato era bem localizado, então já facilitava as idas a festas, a shows. Foi liberdade. Na Rua Siriri, lá no final da Rua Siriri, já no finalzinho, próximo do cemitério Santa Isabel ali, né? Era já lá no finalzinho, uma rua bem deserta. Então era perto da rua Dom Quirino, próximo do canal, daquele canal. Então era uma rua, para você ter uma ideia, a rua era toda de paralelepípedo, e somente esse pedaço do final da rua que era de terra, entendeu? Então era uma casa boa, que eles compraram um terreno, acho que barato, e construíram uma casa grande, certo? Mas era muito deserto, era complicado certo horário, e eles tinham muito essa preocupação de segurança naquela época. Por ser filho dos outros também, né? Com certeza, completamente. Eu ficava louco que chegasse o final de semana para poder eu já voltar aqui para casa e ver meus amigos e viver na minha casa realmente. Porque por mais liberdade que eles dessem, não deixava de ser a casa de um estranho. Não era nunca como ser em casa. Eu já tinha liberdade e eu estava pagando. Eu pagava, então eu tinha a exigência. Se a comida não estivesse boa, eu tinha como reclamar. Se o banheiro estivesse sujo, eu tinha como reclamar. Se faltasse alguma coisa, eu tinha que reclamar. Por quê? Porque eu estava pagando, entendeu? Não estava ali de favor, não estava acolhido. Então, a coisa do acolhido, você termina se aquietando e aceitando tudo que lhe passa. Justamente, muitas que não me agradavam, muitas. Se havia diferença? Muita diferença. É tanto que na minha casa, em Lagarto, eu tinha o meu quarto. Na casa desse casal, eu dormia com o filho dele, mais novo. Entendeu? E que era aquela pessoa que não tinha um cuidado de respeitar a individualidade. Até talvez pela idade, talvez pela educação. Era da faixa etária, talvez 1 ano a mais, ou 2 anos a mais, uma coisa assim. Entendeu? Mas era assim, não respeitava a individualidade, acendia a luz qualquer hora, fazia barulho, agora sabe como é? Não tinha, e eu era que tinha que ficar na minha, porque de contas era a casa, era dele, não era minha, né? Tá entendendo? Então eu tive que muitas vezes engolir seco, muitas insatisfações, porque eu era hóspede ali, né? Comi muita coisa que eu não queria comer porque eu tinha que comer. Comi muita coisa porque eu tinha que comer porque era colocado, né? Claro. Sabe? Então, aí quando saía na rua e comprava o lanche, existia o Paz Mendonça naquela época ali perto na antiga rodoviária velha, não tinha o Paz Mendonça grande ali, aí eu comprava biscoito, comprava alguma coisinha, comia, às vezes levava alguma coisa, trancava no meu armário, sabe? E no momento que saía, mas tinha muita coisa que não era do meu agrado. Não era a minha casa, então... E no pensionato era diferente, porque quando a gente entrava, a gente já dizia o que era que gostava, quais eram os pratos. Então, sempre ela fazia os pratos de acordo com o... Sabe? Esses pensionatos não eram muito de inovar em gastronomia, não. Aquela época não era uma época de gastronomias requintadas e diferentes. Tudo era muito básico, né? A alimentação, tudo era muito básico. Hoje é que se transformou completamente, né? De uns tempos para cá, né?
Existem mil formas, mil maneiras, o que foi, que entrou em evidência, o que caiu, o que é bom, o que não é, e todos essas coisas. Mas na época não, naquela época era o básico, era o feijão, era o arroz, era o macarrão, era a salada e a carne.